Já deixa sua Bíblia aberta em Romanos capítulo 12. Depois dos evangelhos vem Atos, depois de Atos, Romanos. O porquê que Deus falou sobre a batalha na mente? Por que Deus está querendo nos alertar sobre a batalha na mente? Porque o campo espiritual de atuação do diabo na vida de todo ser humano é na mente. O campo espiritual que é utilizado para derrubar alguém é na mente. Então, é na mente que você precisa primeiro vencer essa batalha. Porque quando nós falamos sobre batalha na mente, quando nós falamos sobre pecado, o que a maioria das pessoas querem detectar é o pecado concreto. Ou seja, o que é o pecado concreto? É o que já aconteceu. E por muitas das vezes, se nós tentarmos alcançar essas pessoas quando o pecado já se tornou concreto, o pecado já teve domínio sobre a vida dela ou dele, e aí não dá. Muitos não conseguem mais sair do mundo. Não é isso que acontece? Tem pessoas que não conseguem se entregar mais para Jesus. Ouvem a palavra, ouvem os conselhos que é dado do pai, da mãe, ouvem a palavra de Deus, mas ele diz assim: eu não tenho força. Vira e mexe, ou aquela pessoa que até está dentro de uma igreja, mas vira e mexe e cai no mesmo erro. Vira e mexe, a pessoa continua caindo naquele mesmo problema. Não tem pessoas assim? Não tem pessoas que passam 2, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo que dominava a pessoa no passado volta a dominar. A pessoa sempre cai no mesmo erro. Então nós iremos fundamentar hoje sobre a batalha na mente. E como você vence a batalha na mente também. Olha o que fala aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Vamos ler apenas esses dois versículos, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Dê uma pausa. Quando ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ele está pedindo, por favor, eu te peço, irmãos, pelo amor de Deus eu te peço. Aí ele continua falando aqui, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, apresente o vosso corpo para Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Continuando, para que você possa entender. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que o seu entendimento, para que a sua mentalidade seja parecida, semelhante com a de Cristo, seja igual a de Cristo. Você observou que no primeiro versículo ele falou assim, ó, em sacrifício vivo. Ou seja, se eu pretendo apresentar o meu corpo, a minha mente, se eu quero vencer as batalhas da mente, se eu quero vencer os tormentos que estão vindo na minha mente, se eu quero vencer as tentações, o que é necessário que eu faça? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? O primeiro passo que você precisa dar é o sacrifício vivo, ou seja, não é fácil você vencer a batalha na mente. Não é fácil você mudar a sua mentalidade. Deixar da mentalidade mundana para a mentalidade de Cristo. Ou seja, ele já está dando um alerta. Se você pretende agradar a Deus e ser transformado, é necessário que você sacrifique, lute. Então, para que eu consiga vencer a batalha na mente, o primeiro passo que eu preciso entender é algo fácil? Não. Não é algo fácil. Então é necessário que eu faça o quê? Lute. O primeiro passo que eu preciso entender para que a minha mentalidade possa ser renovada, ou seja, transformada, eu preciso sacrificar os meus pensamentos. Os pensamentos contrários à vontade de Deus.
Então, para que eu vença a batalha na mente, qual é o primeiro passo que eu preciso fazer? Sacrificar. O sacrifício dói. O sacrifício derrama sangue. Eu estou falando espiritualmente, entenda. O sacrifício espiritual derrama sangue espiritualmente falando. Então, quando derrama sangue, dói ou não dói? Dói. Não é isso? Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos? Que eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Eu preciso apresentar o meu corpo. Então, apresente sua mente como sacrifício vivo para Deus. Existe eu seguir a Cristo com a mesma mentalidade que eu tinha do mundo? Mas só que aí você pergunta assim, mas eu ainda não consegui me entregar para Cristo. O que é que eu faço? Você vai ter que sacrificar. Se for necessário, e vai ser necessário, derrame sangue espiritual por isso. Ou seja, você vai ter que suar sangue para fazer os seus pensamentos mudarem. A sua maneira de pensar o mundo, as práticas mundanas e o que você enxergava, porque o ser humano é engenhoso. O ser humano ele começa a colocar leis próprias. Ele começa a colocar leis próprias. O que a Bíblia diz que é pecado, no entendimento dele, ele olha assim, não é pecado isso. Então ele começa a colocar leis próprias. Então a mentalidade dele muda. A mentalidade dessa pessoa muda facilmente? Não. O que é que essa pessoa precisa fazer? Lutar. E eu vou explicar como a pessoa vai lutar para vencer esses pensamentos, transformar a mentalidade da pessoa em a mentalidade cristã, a mentalidade de Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 14 ao 16. Mas cada um, versículo 14. Mas cada um é tentado, contratraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. No final ele diz assim, não erreis, meus amados irmãos. Ou seja, vai vir a tentação. A tentação vai vir para você, vai vir para mim, vai vir para seu pai, sua mãe, para as famílias que estão, para a família que está com você agora aí, para sua família. Vai. A tentação vai vir para todos. Só que a tentação vem por algo que você tem desejado. As suas vontades. Vou te dar um exemplo. Eu estou com esse marca-texto aqui. Vocês estão vendo esse marca-texto aqui? Vamos supor que esse marca-texto aqui representa a mentira, representa o adultério, representa a fornicação, a lascívia, o roubo. Vamos supor que esse marca-texto aqui representa os pecados, as obras da carne. E eu tenho tentação por isso. É o que eu mais quero nessa vida. É esse marca-texto. E eu passo por esse marca-texto e olho. Eu estou vendo esse marca-texto. O que é que está acontecendo nesse momento? Eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado nesse momento. Por esse marca-texto. Eu estou sendo tentado. Não é isso? Mas o que que acontece? Quando eu olho para essa tentação que está aqui e não cobiço, e não começo a desejar em meu coração esse marca-texto. Quando eu começo a não desejar em meu coração, quando eu não passo e fico na minha mente já planejando, arquitetando. Porque quando eu não faço isso, se tornou pecado? Não. A tentação veio, mas eu não deixei com que essa tentação implantasse raiz, a semente fosse colocada e tivesse raiz na minha mente. Eu não permiti que isso acontecesse. Então eu pequei? Não. Até esse momento a tentação não é pecado. Aí você me pergunta, quando é que se torna pecado então? É quando eu vejo o que eu mais desejo, essa vontade desenfreada que eu tenho por esse marca-texto que vocês perceberam que representa a mentira, a prostituição, o adultério, a lascívia, o roubo, o engano, a mentira. Quando eu tenho desejo desenfreado por isso, pego
e na minha mente eu permito que os pensamentos comecem a trabalhar, aí eu ficar pensando, poxa, como seria se eu tivesse pegado aquele marca-texto? Como seria se eu tivesse pegado? O que iria acontecer? Poxa, seria bom demais. Porque tudo que eu mais quero, é tudo que eu necessito, é tudo que eu preciso. Eu toquei no marca-texto? Não. Mas eu desejei meu coração. Eu planejei como se eu estivesse pegando ali. Como se eu estivesse utilizando. Então isso se caracteriza pecado. Porque eu desejei meu coração. Eu me deixei ser dominado. E quando eu pego da mesma forma, eu peguei. Ah, mas eu peguei também. E aí? É pecado. Porque eu desejei meu coração mais do que tudo. Mentira, pecado, prostituição, a roubalheira. Eu toquei, ou eu não toquei, mas eu desejei mais do que tudo. Fiquei em casa pensando, planejando. Então isso se tornou um pecado.